Já estamos chegando. Ai, olha, que pontual essa mulher. Tudo bem? Oi, tudo bem, Pamela? Tô nos Tudo preparativos aqui bem. ainda. Vamos É, lá. tranquilo. Tô me preparando. Caramba, o pessoal mexeu aqui nos meus equipamentos. Eu tô ligando um fio achando que é outro. Pera um pouquinho. Tem gente Ai, chegando. Tudo bem? Sejam bem-vindas. vamos lá. Ai, que legal, gente. Eu me preparo a semana inteira para esse Olá. momento. Tudo de bom. É muito gostoso. Vânia Elme. Gente, essas lives, né? Você sabe que às vezes eu paro à noite assim, fico vendo na minha timeline lá. Live de todos e eu vou entrandinho só Aham. para ver o que está acontecendo no planeta. Gente, existe uma variedade de coisas, de informações, de conhecimento, de gente que fazem coisas. Meu Deus do céu, eu falo, caraca, é muito bom. Ontem eu estava vendo um profissional de PNL. Aham. Bom, eu sou suspeita, eu adoro, mas é top demais, né? Que É muito legal. bom. Hoje, principalmente agora nesse momento, os recursos do online estão sendo muito usados e aí muito conteúdo bom, muitas coisas interessantes, né? É bem legal mesmo visitar as lives. Boa tarde. Vânia, boa noite, Vânia. Vânia Elme, a Vânia é a gerenta nossa, viu? Ela fica aí para supervisionar a gente, tá bom? Ela Ah, precisa saber, porque legal. depois ela fica puxando minha orelha. Você falou tal coisa, você falou muito, você falou pouco. Entendi. Que bom, é ótimo ter isso. É, como que é? Semijoias, tá aí, acho que é contato seu também. Tá aí, Rita Merige Oficial também entrou, Vânia tá aí, a Tayla Merige. Oi, Tayla, tudo bem? A Tayla é minha maior fã. Deixa eu contar quem é a Tayla Merige. Minha secretária. Ai, que A ótimo. gente começa a buscar os avatares das empresas e começa me chamando para curtir as nossas páginas e tal. Tudo de bom. Olha lá. Oi, mamãe. Oi, amor. Tudo bem? Eu tô no andar de baixo. Não faz arte, hein, que a mamãe tá aqui na live ao vivo, tá bom? Deixa eu abrir pro meu gato, lógico. Meu gato tem que entrar aqui no escritório. Eu começo as minhas lives, começo a conversar, meus gatos começam a miar. Impressionante. É impressionante, eles sabem. Bom, Querem Pamela, participar. a gente fez uma divulgação super blaster aqui. A Vânia é super responsável por essa parte, a parte de comunicação, de publicação e tudo mais. A Vânia que faz o negócio acontecer, então a gente divulga em vários grupos nossos, enfim. Mas sempre o pessoal dá uma atrasadinha para entrar e a gente manda já para o nosso convidado com antecedência para o seu grupo também participar da tua live, né? Claro, Para o claro. seu grupo conhecer o teu trabalho ainda mais e tal. Então, assim, muito legal, vale super a pena a gente estar. E o Esse interessante é que projeto, fica gravado também, né, Rita? E aí o pessoal tem acesso a esse material também. sim, a gente deixa no IGVT, a gente tem uma ferramenta que no IGVT a gente já passa lá pro canal do YouTube também do Itamerismo e fica muito top, fica muito legal, né? Então, às vezes as pessoas não conseguem participar ao vivo por conta do horário, né? Mas depois o pessoal vai lá e acompanha, e daí o pessoal manda mensagem no privado e tal, fala, putz, é legal. O que é bacana é que a gente tem trazido assim, empresárias de sucesso nas suas vidas corporativas, mas o mais interessante disso tudo é que os empresários que fazem as suas histórias acontecerem, na maioria das vezes, já passaram por dores muito grandes, né, nas suas vidas pessoais, né? Então, quando a gente entendeu isso, Pamela, até para você entender o nosso projeto, porque a gente convida empresários e tal, quando nós iniciamos o Mulher Brasil, de forma presencial, a gente começou com esse contexto.
pô, a gente queria montar uma empresa, sei lá, né, para beneficiar o maior número de pessoas possível. Fui lá na Realize, né, expliquei para você o que a gente estava querendo fazer e fizemos o nosso congresso, que foi fenomenal. Infelizmente, de março, nós somos obrigados a cancelar, né? Uma semana antes, a gente foi informado sobre a pandemia no mundo e tal. Infelizmente, a gente teve que cancelar o nosso evento, que já estava assim, super top, né? Foi uma mediação. Mas agora mesmo estava falando com o pessoal da Verbo Propagandas, e quando a gente foi fundamentar o conceito do Mulher Brasil, a gente procurou a Axo, né? E a Verbo, ela faz mentorias para a Axo, né? Na parte de marketing digital e tal. Eu conheço o Rodrigo, que é o dono lá, e ele perguntou, eu tive agora com ele uma reunião agora online, ele perguntou para mim, ele fez a mentoria do Mulher Brasil, eu ri, tem aquela sua empresa da mulherada. Eu falei, aquela empresa da mulherada está cada dia melhor, meu filho. Está cada dia maior, porque o nosso grupo não para. É uma agenda cultural super organizada que a gente mantém ali e todo mundo segue super à risca. E o dia mais forte da nossa agenda é o dia do Network Woman. É o maior Network Woman do Brasil, né? Nossa. Então, isso é muito legal. E aí, o que a gente faz? A gente traz essas empresárias para elas realmente trazerem as suas histórias de vida, que eu sei também que você tem uma história aí, né? E a gente segue um script mais ou menos, né, nesses caminhos. A gente conta, né, a gente conta a nossa vida, né, a nossa rotina profissional e tal, e como é o nosso trabalho. A gente tem 45 minutos aqui. E depois a gente vai, né, na segunda etapa, daí a gente vai para Mulher Brasil S.A. com as mulheres que inspiram. Então, isso é muito legal, dá muito assim, quem participa, quem acompanha, quem assiste depois, são momentos assim bem emocionantes e tal. E até aqui, Sim. poxa, a gente tem vivido histórias assim extraordinárias junto com todas as mulheres e tal. E eu quero muito assim, eu tô engajando, né, almejando na prefeitura, né, um patrocínio para a gente conseguir aumentar o nosso projeto e tal, e expandir, né, Pâmela? Porque o que a gente se prontifica a fazer, poucas pessoas, né, se prontificam, e isso é muito legal, né? Então é isso. E aí o nosso script é esse. A gente fala um oi para a mulherada que vai entrando, né? Nossos convidados, suas convidadas e tal. E aí, Pâmela fala aí da sua vida corporativa, eu apresento Pâmela para todo mundo e tal. E depois da sua vida corporativa, daí a gente vem contar aí sobre o fato da sua vida que possa inspirar outras mulheres e tudo mais. Eu tenho certeza que você tem coisas grandes para contar, pelo pouco que eu te conheci lá. Você sabe que de tudo isso que acontece no acho que essa é a online, ideia. a única coisa que eu fico triste são dos relacionamentos muito rasos que têm acontecido. Isso eu tenho monitorado muito. Eu quero tirar da minha vida. Eu quero me aprofundar nos relacionamentos das pessoas, né? Por exemplo, eu não quero terminar minha live com você hoje e conversar com você só quando a gente for fazer a live. Sim, sim, Eu quero abrir, quero ter amigos, né? E é isso que faz a diferença, né, Rita? Assim, quanto mais conexão a gente tem, e conexão é o que você está falando, é muito mais do que a gente fazer uma live ou passar um pouco de nós, porque ainda assim é um pouco raso, embora inspire, ainda é raso contar sobre uma vida, né? Então é muito legal que a gente sempre procure mesmo conectar com pessoas, se conhecer mais. Eu acho que tudo isso é muito bom. E eu queria agradecer também o convite, porque dentro da minha história, eu vou poder contar um pouco melhor depois. Eu acredito muito nesse processo de inspirar outras mulheres. Acho que isso que é um dos meus principais objetivos. Acho que estar com um meio de pessoas que pensam da mesma maneira e poder contribuir com alguma coisa é muito bom. É isso aí. Tá bom. Vamos lá. Bom, nós temos aqui, ó, Fênix Terapias, a Mesh Santos também entrou com a gente, Tayla Merígio, Vânia Elme, opa, entrou aqui,
Deixa eu falar um oizinho. Opa, lá, deixa eu ver aqui. Travou aqui. Spot. Ai, caramba, perdi aqui. Ai, que chato aqui, por favor. Temos a Pamela. Fui lá em cima. Aqui. Spot Estúdio Criativo. Ai, que legal. Quem é você, Estúdio Criativo? Se apresente, fale o que você faz. Eu adoro esses nomes. A Ivaneide Ferraz aqui com a gente também. Iva, tudo de bom, amiga? Essa é a nossa guerreira aí, que está aí, tá com a gente em todos. A Autoestima também está aqui com a gente. Legal, sejam muito bem-vindas. Muito todos bem-vindos. Nós vamos começar a nossa live com a nossa convidada especial, a Pamela Amaro. Vou apresentar você, Pamela. Empresária, sócia fundadora da Clínica Realize, fisioterapeuta, terapeuta de mulheres em ciclos de femininos, microfisioterapeuta graduada em psicologia, estudante da formação de Patchwork, caminho de autoconhecimento e espiritualidade, também fundadora da Jornada da Mulher na Clínica Realize desde 2017. Busca promover integração com corpo, mente e espiritualidade em processos de autoconhecimentos para mulheres, alinhados com uma equipe multidisciplinar da empresa Realize. Parabéns, amiga do céu! Como é entender essas mulheres vulcânicas, né? Porque mulher já é um bicho doido por natureza, né? É claro que a gente não admite se tiver homem por perto. Mas a gente sabe que nós somos assim, um ser um pouquinho mais intenso que os extraterrestres, né, gente? Mas é por isso que a gente se ama, não é verdade? Sim. Agora, a gente vai lá e encontra uma profissional que se especializa entendendo os sentimentos da profundidade, buscando e desenvolvendo, ajudando a desenvolver o autoconhecimento e espiritualidade dessa mulherada, cara do céu. Primeira coisa que eu tenho para falar para você, parabéns, porque não é fácil, não. Tá aí? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deu uma oscilação. Tá oscilando bastante aqui para mim, mas eu tô pegando um pouquinho atrasado, mas eu tô pegando. Tá bom. Não, realmente, Rita, o meu processo, assim, para olhar para a mulher, ele começou assim comigo, né? Então, eu digo que as pessoas que me conheceram lá atrás, logo quando eu terminei a fisioterapia ou quando eu estava dentro da graduação da fisioterapia, eu me via como uma mulher que tinha muitos objetivos, né? Então, sempre fui muito determinada. Então, fiz a minha faculdade de uma forma muito, muito presente, muito compenetrada, querendo passar em grandes concursos, situações, e inclusive fiz isso. Só que dentro da minha história pessoal, aconteceu muitas coisas que fizeram com que o meu lado bastante rígido, né? Assim, o meu lado mais voltado para o ambiente profissional, ele se desenvolvesse mais. Mas isso me trazia algumas sequelas, algumas dificuldades, assim. Então, eu era vista muito como uma mulher pouco acessível, uma pessoa muito general, né? Entre aspas, assim, mas uma pessoa que ter isso, né? Ter firmeza, ter o sentido dos objetivos. Mas o que acontece? Naquele momento na minha vida, isso era muito. E acabava que eu não tinha muito desenvolvido a outra parte, né? De olhar para mim, de olhar para minha autoestima, de entender o porquê que era tão difícil me relacionar com as pessoas ou até baixar a guarda, né? Vamos dizer assim. Então, quem me conhecia mais sabia um pouco
me compreender. Mas quem não me conhecia tanto tinha uma visão bastante distorcida de mim. Só que isso, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e por isso que me despertou a olhar para as mulheres de uma forma mais integral, quando a gente é uma coisa só, então assim, eu era muito forte, isso era bom, mas eu era só isso. Então, quando você é muito uma coisa só, você acaba que os seus outros lados também te levam para tristeza. Então, a gota d'água, assim, dentro do meu processo, foi exatamente com o meu corpo. Então, assim, eu comecei a ter diversas doenças, assim, relacionadas a mim. Então, infecção urinária de repetição, coisas simples, né? Assim, aparentemente simples, mas que me causavam uma dor insuportável. Então, eu tomava muito medicamento, eu fiz uma série de exames bastante invasivos, porque ninguém conseguia entender o porquê que eu ficava com aquelas infecções tão altas, né? Indo para o hospital, voltando. Então, tudo isso, naquele momento, para mim, foi fazendo com que eu me desse conta de me perguntar assim, poxa, mas tá tudo na minha vida acontecendo, né? Então nesse momento eu já tinha até a Realize, eu tinha começado com a Realize. Então, a minha vida profissional tá andando, as coisas estão acontecendo, mas o meu corpo tá doendo, eu fico mais no hospital do que qualquer outra coisa, toda hora eu tenho um problema e ninguém sabe resolver. Até que eu fiz Opa, tô aqui. Eu fiz um exame que foi bastante delicado e doeu muito. E aí eu falei, não, isso para mim é o meu basta, assim. Foi a hora que eu tomei a decisão de que eu não podia ser mais uma só e que deveria ter uma explicação que fosse além dos hospitais, que fosse além do... Ai, meu Deus. Rita, tá me ouvindo? É uma explicação que fosse além dos hospitais para o AIDS. Opa, tá. Pamela, Então, antes da gente assim, continuar, pode falar. você não consegue ficar próxima de onde está o seu modem? Tá, eu vou ver aqui. Peraí, deixa eu... Só um minutinho. Não, Que eu tô aqui não quero perder eu nem tô um aqui minuto na da sua clínica. história. Tá bom, peraí, deixa eu ver se... Ou eu deixo a porta aberta. Peraí. Porque a oscilação está Ó, aí na sua internet. Eu agora já eu faço estou... as minhas lives aqui no meu escritório e o meu modem está do a lado, né? 30 centímetros do meu celular. Sim. Agora eu ó. Tô bem perto aqui. Acredito que a gente vai conseguir. Vamos lá. Você Então, parou na parte dos na parte dos hospitais. hospitais, E aí eu tomei essa decisão de que eu precisava encontrar outro recurso, né, que me ajudasse, porque aquele recurso já não estava mais resolvendo. Eu já tinha tomado tudo que tipo de medicamento, então não era mais disso que eu estava precisando. E aí eu resolvi entender o meu corpo. E aí que eu percebi a fragilidade do lado emocional, de situações que eu tinha passado desde a infância, mas do quanto eu precisava olhar de uma forma mais integral para o meu corpo. Então, não olhar só para a infecção, né? Mas olhar para o corpo, olhar também para as emoções, olhar também para a parte espiritual e para tudo que envolviam aquela situação. Então, foi a partir daí que eu comecei a estudar sobre o feminino e aí me mergulhei fundo em diversas formações. Antes de fazer formações, eu fui me tratar, né? Então, eu fui me tratar com terapeutas, eu fui me tratar com várias mulheres que já trabalhavam dentro dessa área. Só que como eu me identifiquei muito, porque eu vi esse processo acontecendo em mim e vi que aquilo que não resolveu com um mês de medicamento, eu consegui tratar com produtos naturais,
coisas naturais, além de o meu emocional, né? Porque foi um conjunto de coisas. Eu falei, opa, então existe um olhar maior do que o que eu tenho até hoje como profissional da saúde. E foi aí que eu comecei a entrar nas formações e buscar outras graduações que me levassem a essa compreensão integral. A Realize, ela caminhou junto, né? Porque como eu e a Karen, né? A Karen é a minha sócia, como a gente sempre acreditou, mais a Karen do que eu, nesse olhar integrativo, mas foi muito importante para mim passar na pele. Então, foi a partir daí que a gente começou a fortalecer ainda mais a Realize como um espaço integrativo, como um espaço que começa a olhar as pessoas dessa maneira. Então, é como se virasse uma chave, sabe? Assim, Rita, a gente não consegue mais olhar como o corpo como sendo só um pedaço de corpo que precisa de determinadas situações, né? Então, você passa a olhar a pessoa além daquilo, né? Além do que ela está falando, do que ela está sentindo, do que o corpo dela está expressando. Então, acho que de uma forma bem resumida, acho que esse foi o meu primeiro start, né? Para esse meu movimento pessoal, que também foi alinhado a esse olhar integrativo para a Realize. E como é que está a Realize hoje, Pamela? A gente está vendo que o mundo, você hoje como uma profissional da saúde, e a saúde, ela acho que começa aqui, né? Sim, sim. Depois tudo que você sente no resto, né, é gerado aqui, não adianta, isso não vou nem entrar nessa discussão, porque aí vias de fato, gênero, número e grau, Sim. tudo está dentro, né? E hoje, como está a Realize em tempos de pandemia? Quando a gente fala que a mulher ela é suscetível, ela é emotiva, ela é sensível a tudo que é externo, né? A mulher ela tem por uma, acho que uma característica muito própria da mulher, né? Ela abraça o mundo, né? Ela abraça os problemas, ela abraça as dores, ela abraça, ela tá morrendo, mas ela ainda tá abraçando, né? Os problemas dos outros, as dores dos outros, principalmente se ela tiver família, filhos, então nem se fala, né? Como é que está a Realize hoje, nesse momento de pandemia, olhando para essas mulheres que já estavam conectadas com vocês? Como é que está o posicionamento, o seu posicionamento da Karen hoje com este novo mundo, que a gente pode considerar já um novo, né? Com certeza. Acho que é essa a palavra. Um novo, é novo e não... Porque muita gente no começo falava assim, quando as coisas voltarem, né? Quando as coisas voltarem. E a sensação que eu tenho, Rita, é que não volta, né? Assim, é claro que, se Deus quiser, logo todo o processo econômico e também de saúde vão se estabilizando, mas as pessoas passaram a ter uma nova opção que já existia há muito tempo, mas que ainda não era tão fortalecida, que é essa parte online. Então, quando tudo começou lá atrás, a gente tomou a decisão de tentar ser o mais flexível possível. Então, a gente queria atender os nossos clientes, né? Todos os nossos clientes aqui da melhor maneira possível. Então, a gente já fez um levantamento de todos os nossos clientes, mandou mensagem para eles e a gente já começou a direcionar. Olha, o que fica confortável para você? Vamos ir para o movimento online? Então, todos os atendimentos que tinham condições de ser online, a gente transformou em online. Então, o Crefito, ele liberou. O Crefito é o órgão que organiza a parte de fisioterapeutas. A gente não tinha autorização para fazer atendimento online, mas devido à pandemia, eles autorizaram, assim como o Conselho de Nutrição e outros conselhos da área da saúde. Então, por exemplo, Pilates, psicologia que a gente tem aqui, nutrição, a gente já virou todos esses atendimentos para o online. Fazendo todo esse processo de acolhimento do cliente. Porque eu vejo que algumas pessoas comentaram comigo que não conseguiram, que teve dificuldade de transformar no online, ou que o paciente não aceitou. Mas eu vejo que o processo é você conseguir fazer o mesmo do que você já fazia,
porém de uma maneira diferente. Então a gente procurou mudar o mínimo possível das aulas, por exemplo, acontecer as aulas do jeito que elas eram, com a individualidade que elas tinham. Isso gerou um trabalho muito maior para nós, assim, incansavelmente maior, mas a gente sabia que esse era o melhor recurso para que a gente continuasse, né? Então a gente transformou yoga, pilates, psicologia, nutrição, tudo isso a gente transformou em online. Algumas coisas que a gente não tinha condições de fazer online, a gente parou por 15 dias, logo no começo, mas depois já retornou, porque foi o tempo de eu estruturar a Realize para conseguir atender as pessoas mais intercaladas, né? Então, a gente espaçou horário de profissional, espaçou horário de atendimento. Então, ao invés de colocar de 1 em 1 hora, a gente colocou de 1h30 em 1h30, porque daí teria esses 30 minutos para que a gente pudesse higienizar, fazer todo o processo que fosse necessário, né, para que fizesse os atendimentos. E aí, esse foi um outro ponto, né, que a gente conseguiu fazer. E aí tinha outro ponto, que era algumas gestantes e algumas pessoas mais idosas que não estavam conseguindo, não queriam sair de casa, mas queriam um atendimento presencial. Então, a gente já implementou o domiciliar. Então, a gente reorganizou a equipe e colocou algumas pessoas para estarem disponíveis aí ao domicílio. É claro que, como profissional da saúde, a gente sempre seguiu tudo que era necessário. Então, as pessoas vão uniformizadas, né? Quase que, né? Então, é de touca, é máscara, é óculos, é a roupa também, né? Então, é jaleco descartável, é propé no pé. Então, assim, com todos os cuidados mesmo, porque a ideia da saúde é que a gente também possa não só atender a qualquer custo, mas que a gente possa fazer da melhor forma possível pensando na saúde, né, Rita? Então você vê que, assim, de uma coisa que Porque acontecia, a gente vocês são revolucionou. referência, né, Pamela? Vocês da saúde, para nós que somos os consumidores e o povo que está meio perdido, vocês são referência, né? Então a gente faz o que vocês fazem, Sim, então, a né? gente é interessante você falar isso, porque realmente a gente foi vendo que isso foi inspirando algumas pessoas mesmo a começarem. Opa, mas dá certo online, então se dá certo para elas, vamos tentar fazer. Então a gente foi trabalhando com essa parte. E assim, por exemplo, a jornada da mulher, né, que é algo que eu conduzo e eu valorizo muito o contato, eu valorizo muito o presencial dentro da jornada. Já tinha um grupo acontecendo. Aí a gente transformou ele em online também. Porém, nesse caso, foi o único caso que eu fiz, tipo, um adicional da jornada, sabe? Então, assim, elas vão voltar, quando a gente puder se reunir presencialmente, elas vão voltar da onde elas pararam, mas para não perder o vínculo, porque acho que isso é muito importante com o cliente, né? Falando em qualquer área profissional, vamos dizer assim. O contato é muito importante, então a gente se manteve fazendo reuniões quinzenais online, mas diferente da jornada, né? Não para substituir a jornada, mas para a gente se manter em contato. Então, eu acho que tudo isso fez com que as coisas na Realize continuassem no barco, né? Porque eu falo que a gente tem que ir remando, né? Essas dificuldades estão vindo, não foi fácil, né? Não é fácil, na verdade. Mas o que eu vejo é que mais do que nunca a gente precisa sair da caixa, né? Abrir a nossa mente para as possibilidades mais diversas possíveis para que a gente continue. Porque se a gente ficar sentado, né, esperando que as coisas voltem, para as coisas acontecerem, pode ser que isso nos limite, né? Ah, não, não dá. Até 20, 30 dias depois, a gente aguardar para ver o que vai, né? Vamos aguardar para quando tudo voltar, até tudo bem. Mas já pensou se a gente tivesse parado Até total? agora. Nós já estamos indo para 120 dias, 150 dias. Sim, São 4 meses parados, sim, né? Não, não tem como. Bom, mas exatamente. enfim, hoje então Realize vocês estão atendendo de forma parcial,
né? E a maioria dos serviços online. É isso. Sim, É é isso. isso. A maioria dos serviços online. É isso. É isso. Online e Realize então hoje. presencial, alguns. Tá. A Realize hoje, então. Vocês têm um trabalho de nutricionistas, psicólogos, o que mais? Ó, a gente tem acupunturista que trabalha dentro desse processo da mulher também, ciclos e, enfim, para gestação. A gente tem a minha sócia que não só ela, mas ela tem uma equipe que trabalha com ela. Ela é doula e fisioterapeuta obstétrica, então todo esse acompanhamento do parto, de preparação para o parto. Então, ela faz ginástica gestacional. Temos yoga, tem o pilates, tem na parte de ortopedia a osteopatia, que também é um tratamento mais integrativo, né? Então não olha só para a dor, mas busca encontrar a causa dessa dor. Além da osteopatia, tem a microfisioterapia, que também aborda o corpo, mas de uma forma mais completa, Theta Healing. Deixa eu ver, acho que é isso, assim, dentro do processo a gente atende mais mulheres atualmente, mas é claro, por exemplo, dentro da osteopatia e do Pilates a gente também atende os homens, não só nessa, mas na maior parte a gente acaba atendendo os homens nessas áreas. Acabou sendo natural para a Realize seguir mais um fluxo da mulher mesmo. Por conta da questão do parto, da gestação, todo esse acompanhamento, acaba que, de uma maneira geral, mais mulheres estão envolvidas. Sim. E tem um nome aqui, né? A espiritualidade é Jornada da Mulher. Como que é esse Jornada da Mulher? Conta para nós, assim, Pamela, rapidinho. Sim, a jornada da mulher é um processo de autoconhecimento. Então, para a mulher, né? Então, é um processo de 14 encontros. Então, ela é longa, a cada 15 dias. Ela acontece no formato presencial. Então, atualmente ela está pausada, mas ela acontece nesse formato. São encontros de 4 horas, por exemplo, esses encontros. E dentro dessa jornada que a gente chama, porque são 14 módulos, a gente passa pela parte emocional, pela parte física e pela parte espiritual da mulher. Então você vai buscando se reconhecer, né? Então é claro que ela tem uma pegada mais de autoconhecimento e emocional, mas a gente fala, por exemplo, da nutrição da mulher. Então, a gente fala de alimentos que favorecem mais dentro desse processo do cíclico da mulher. Tem assuntos, por exemplo, relacionados à comunicação não violenta, assuntos da psicologia positiva, por exemplo, a felicidade, a parte da inteligência emocional da mulher. Então, a gente faz todo esse percurso dentro dessas 3 pontas, vamos dizer, que envolvem a mulher, para que ela mesma, né? Então, é um exercício de autoencontro, né? Então, para que a mulher mesma possa ir se despertando e fazendo esse processo de dentro para fora, equilibrando o seu corpo físico, emocional e espiritual. Então, acho que tentando resumir, né? Porque na verdade é tão complexo que acho que eu falaria uma live inteira sobre a jornada. Mas tentando São resumir um 14 pouco isso. encontros são 14 encontros de quanto e quanto tempo? Quinzenais. Então, a cada 15 dias, e cada encontro tem cerca de 3 horas a 4 horas. E aí você Dura tem um ano. Oi? Dura um ano. Acaba durando não dá um ano, mas uns 7 meses, 8 meses dá. E aí, assim, você acaba. Na verdade, é 7 meses redondo, né? Porque deu 14 esse ciclo. Mas, assim, é porque acaba sendo 2 encontros por mês. Mas as mulheres que participam, assim, elas têm material didático, elas têm consultoria individual também junto. Elas realmente é uma jornada de transformação. Então, eu costumo dizer assim. Não é tão rápido que a gente adquire as coisas na nossa vida, né? Então, não é tão rápido para a
gente também ir trabalhando os nossos processos emocionais e físicos. Então é preciso de tempo, né? Então eu costumo sempre dizer isso, porque as pessoas estão tão acostumadas hoje em dia com as coisas rápidas, né, Rita? Então, assim, é coisa prática. Então é para ontem, é para amanhã. E eu acho que tem coisas que precisa ser mesmo para amanhã, né? Tem coisas na nossa vida que a gente precisa ter mais essa energia rápida, mas tem coisas que levam tempo. Então, não é de um dia para o outro que você muda uma crença. Não é de um dia para o outro que você muda uma visão que você tinha a respeito de um assunto muito delicado para você. Então, a gente faz isso acontecer de uma forma que até entre as mulheres elas vão se reconhecendo. Então, às vezes tem uma mulher ali que me incomoda, mas eu passo a perceber por que essa mulher está me incomodando, né? Então, provavelmente aquilo que está incomodando naquela mulher é algo mal trabalhado dentro de você, é algo que de alguma maneira se relaciona com a sua história. Então, a gente vai escarafunchando, né? A gente vai fazendo, vai indo cada vez mais profundo para você reconhecer isso. Porque se fosse tão visível, a gente não precisaria de nenhum processo para isso, né? Então, as coisas que realmente norteiam as nossas vidas, muitas vezes estão no nosso inconsciente. E esse inconsciente, para ser acessado, é necessário um processo profundo mesmo para que a gente acesse ele. Gente, cada macaco no seu galho mesmo, né? Não? Imagina eu de psicóloga. Acho que minhas pacientes iam ficar tudo, ó, doida. Sim, e até queria fazer Muito bem. uma correção, Rita, que acho que é importante. No começo, acho que você falou graduada em psicologia, mas na verdade é graduanda, eu ainda não concluí, tá? Eu faço outros processos de PNL, de círculo de mulheres, de patchwork, mas eu ainda estou no processo, tá? Da graduação. Logo, logo, se Deus Nossa, quiser, imagina então ter vou que se poder formar. ser graduada. Se já é esse mulherão, né, no seu mundo corporativo, imagina que graduar, então, coitado de nós, filho do céu. Eu acho que é isso. Muito bem, muito bem. Pamela, ótimo. Empresária, sócia fundadora da Clínica Realize Fisioterapeuta, terapeuta de mulheres em ciclos femininos, microfisioterapeuta, graduanda em psicologia, estudante da formação Patchwork do Caminho do Autoconhecimento e Espiritualidade e fundadora da Jornada da Mulher na Clínica Realize desde 2017, buscando promover a integração do corpo, mente e espiritualidade nos processos de autoconhecimento para mulheres alinhados com a equipe multidisciplinar da Realize. Olha que bacana. Essa é Sim. você, minha amiga. Você tem noção? Às Tudo de bom. vezes. Agora, vem cá. Vamos falar um oi aqui. A Vânia. A Vânia? Cara, você tem que conversar com a Vânia. É, Aliás, a Vânia é minha terapeuta, tá? A Vânia que me mantém no eixo assim, ó. olha só. Então, bate um papo com a Vânia que você vai ver. Essa daí ela é mestre das mestres. Com Espetacular. certeza, O vai dia que ser você um quiser, prazer. Vai ser muito bom. coloca ela numa salinha sua lá, porque você vai dobrar os seus faturamentos. Olha Eu já sou só. da área corporativa. Bom, Ótimo. vamos falar aqui um oi para o pessoal. Autoestima em gotas. Tudo bem, Iva? Tudo bem? Tá por aí? Projeto Elme também, tá? A Vânia Bortoleto, essa mulher que é coach da área da saúde. Deixa eu ver se é nome aqui. Também está aí com a gente. Vânia Bortoleto será uma das nossas convidadas do Mulher Brasil, Mulheres que Inspiram. Também tem uma história maravilhosa de vida para contar. Ótimo. Luciana Almeida, tudo bem, Lu? Como está por aí? Aline Tesoto, oi Aline, tudo jóia? Vânia Elme, Ana Flávia, a Rosa também, tudo bem, Ana? Obrigada por estar aí na nossa live, tudo de bom. Está conosco essa mulher que é fenômeno da psicologia feminina, digamos assim, né? Sim. Agora vem cá, Pamela. Claro que você já contou um pouquinho aí, né, das suas dores, de coisas que aconteceram na tua vida e né, lá no começo da Realize e tal. Mas a gente fala aqui sobre Mulher Brasil SA conectando líderes, mulheres que inspiram. Você tem uma história para contar para nós hoje aqui no Mulher Brasil? Tipo, uma história que fala, putz, cara, essa história eu adoro pulverizar ela, porque essa história realmente ela inspira
não só mulheres, mas com pessoas e tudo mais. Pamela, tem essa história para contar para gente? Olha, vou ir mais para o lado profissional do que para o lado da Realize, porque eu acho que foi o mais importante na minha trajetória. Eu acho que uma das decisões, embora pareça não tão importante, mas talvez algumas que estão aí assistindo se identifiquem. Uma das coisas mais difíceis para mim foi tomar a decisão de entrar novamente por uma faculdade. Porque quando eu formei pela primeira vez, eu achava que eu já tinha tudo escrito da minha vida, assim, sabe? Eu era dessas mulheres, assim, com tudo escrito, tudo que eu ia conquistar, tudo que ia acontecer. Então, eu sempre tive muito traçado os meus objetivos. E aí eu fui me reconhecendo, como eu expliquei no começo, né, com essas dores, com esses processos que eu passei, e me identifiquei muito com esse lado mais integrativo, emocional. E aí, é claro, eu fiz vários cursos, mas eu meio que negava a ideia de que eu estava me aproximando desse processo de fazer uma nova graduação. Então, também foi um trabalho para mim, né? No sentido de contar para as pessoas, de admitir, na verdade, o problema não é as pessoas, porque às vezes a gente acredita que a gente tem vergonha de contar para alguém, que a gente tem vergonha do processo acontecer com o outro, mas na verdade eu tinha esse receio comigo mesma, né? Eu não queria contar para mim mesma que eu estava mudando o percurso que eu já tinha traçado anos atrás. E aí eu enfrentei isso, é claro, com diversas ferramentas e foi libertador também poder assumir que, independente do que vai acontecer depois, é importante que a gente também saiba que a vida é inconstante, que às vezes a gente traça um caminho, mas que mais do que traçar um caminho é a gente saber retraçar esse caminho, né? Então, é entender que todos os dias a gente pode refazer esse caminho que a gente já fez e que a nossa vida muda, nosso pensamento muda, a todo momento a gente amadurece, a todo momento a gente aprende e que bom, né? É claro que tendo a nossa essência, tendo essa força dentro de nós para agir, não tem problema. E eu acho que isso faz com que muitas mulheres que estão aí assistindo, que vão assistir, elas possam se reconhecer não só na vida profissional. No meu caso, foi de tomar uma decisão profissional, mas muita gente muda de profissão mais velho e acaba tendo medo de mudar e às vezes não muda e fica frustrado. E eu falo que a abundância, né, o dinheiro, esse lugar de você também ganhar bem, de você viver daquilo que você quer, também está relacionado a você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta de fazer. Então, é importante a gente vencer esse medo, mesmo com qualquer idade que você tenha, de refazer as suas ideias, né? De mudar. E isso também tem a ver com essa pandemia, né? Aquelas pessoas que queriam muito ser rígidas e ficar naquela mesma história. Não, o meu negócio é presencial, eu não arredo o pé. Essas pessoas que não arredam o pé, por esse medo também da mudança, acabam perdendo em outros sentidos. Então, não só na vida profissional, mas que a gente possa olhar a vida de forma inconstante, né? Essa inconstância que a vida traz também permite que a gente vá nadando e vá seguindo um caminho. Acho que esse é o que eu gostaria de compartilhar. É isso aí. Muito bem, Pamela. A gente já vai encerrando. Estamos aqui já nos últimos minutos da nossa live. Bom, Certo. eu quero te agradecer. Obrigada. Obrigada por você fazer parte do nosso grupo. Obrigada por você fazer parte aí da história de empreendedoras da nossa cidade, né? Realize é uma empresa que se solidificou, que você vem, né, com o objetivo realmente de ajudar pessoas e disso Uhum. você fez um grande negócio. Parabéns pelo seu empreendedorismo, da sua sócia, enfim. Esteja com a gente lá no Mulher Brasil, né? Sim, com Espero que a gente certeza. faça grandes parcerias para um futuro próximo, se Deus quiser, tá bom? Com Participe com a certeza. gente. Obrigada por ter disponibilizado todo o seu tempo aí para estar colaborando com, né, com as mulheres que passam pela nossa live, ficam, passam e Sim. as que vão
entrar durante a semana aí também, tá bom? E a hora que Ótimo. você tiver um tempinho e tudo tiver liberado, vem tomar um café, um chá comigo, será sempre muito bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, E eu que para as nossas agradeço. considerações finais, eu quero deixar uma frase aqui, uma pergunta, na verdade, para você, até para a gente se registrar e finalizar a nossa live. Se Deus Tá, hoje descesse, você com certeza tem a sua fé, não importa, a gente não discute religião aqui, né? Nem religião e nem futebol, sim. eu sou corintiana, né? Então eu sempre vou ganhar mesmo. Bem, mas, mas Deus desce aqui e fala assim, Pamela, você tem direito a falar uma frase para o mundo ouvir. Que frase você falaria hoje, no momento em que nós estamos vivendo? Eu falaria, se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Ah, que top! Pô, escreve isso lá para nós, poxa. Vânia, Pode. coloca isso como título lá do nosso YouTube. Repete aí, amiga. Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir. Ó, perguntou que era música. Sério. Que Obrigada, bom, Pamela. que Super beijo. ótimo. Um Gratidão beijo, para eu você. agradeço Obrigada muito por essa todo mundo que oportunidade. participou aí da nossa live. Tudo de bom. Valeu, foi bom demais. E a gente se vê. Toda quarta-feira participa aqui com a gente, tá? Às Perfeito. 17 horas, Mulher Brasil vai estar conectando Você, líderes com mulheres que inspiram. pode Um deixar. beijo, Pam. Beijão, tchau, tchau.